Fala, jovens! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax e o suporte mais forte é o 0. Agora a queda é infinita. Perdemos a média de 8 aqui semanal, ou seja, fudeu. Não, tô brincando. Relaxa, calma. Calma, relaxa que não aconteceu nada ainda demais, tá? Só apenas uma o quê? Manipulação. Na verdade, tem manipulação e tem coisas, sinais para ficarem preocupados. Então tem o melhor dos dois mundos, né? Tem coisas para a gente ficar tranquilo e tem coisas para a gente ficar com o cu na mão. É aquela história, né? Sorriso no rosto e a toba na mão, né? Sorriso no rosto e o toba na mão. Exatamente. Então o negócio é o seguinte: hoje nós tivemos, na verdade, a realização e um toque numa resistência semanal muito importante para o preço continuar subindo. A gente precisa se segurar acima da região dos 43 mil dólares por unidade de Bitcoin, não poder se afastar da média de 8 semanal, porque isso seria uma reversão de tendência, ou denotaria uma possível reversão de tendência. Conforme vocês já sabem, com base no meu setup, né, price action com a média de 8 semanal é, na minha opinião, o método mais eficiente e importante de se analisar um gráfico. É a forma mais simples também. E nós tivemos uma grande realização de prejuízo aqui no gráfico de 4 horas. Então, nós tivemos o quê? Um toque da tentativa de romper a tendência semanal do Bitcoin, tá? Então, conforme eu já expliquei para vocês, no gráfico diário nós temos a tendência de alta e ela está íntegra ainda, mesmo que o preço veio abaixo momentaneamente por alguns minutos, abaixo da média de 8 semanal e também abaixo do indicador de super trend na região de suporte que acompanha a média de 8. Nós temos aí uma recuperação da força compradora aqui embaixo, rejeitando então a continuação dessa queda, pelo menos no dia de hoje, tá? Então, o que acontece? Se a gente for ver no gráfico de 4 horas, a gente vai ver que o mercado já fez um V de recuperação, né? Então, ele está tentando fazer um gráfico de recuperação. Aliás, gráfico de... Vamos pegar aqui, ó, gráfico de 15 minutos, tá? Aqui, ó, gráfico de 15 minutos. Então, ele está tentando se recuperar, está tentando empurrar o mercado de novo lá para cima, né? E fazendo com que essa venda que nós tivemos foi uma venda de alguém muito grande ou de uma quantidade de pessoas, investidores, institucionais, sei lá, que quiseram realizar muito próximo da resistência semanal, tá? Então, na resistência semanal seria a última região onde falta a gente entrar nas 3 tendências, tá? Se você for ver no modelo Ficube, tá? Que é um modelo que tem um desenho mais interessante aqui para quem quer entender de gráfico, a gente tem aqui, ó, deixa eu dar uma olhada, BTC.USD, falta só a gente passar os 54 mil dólares e se manter acima dele para a gente conseguir pegar as três linhas verdes, tá? Então, essa linha verde aqui, que é o proibido vender 1.292, é a região onde o Bitcoin conseguiu se manter acima ontem e fechar acima ontem, por isso que ninguém esperava por esse bull trap, né? Essa armadilha dos ursinhos carinhosos aí, que na verdade é bull trap, que é armadilha para pegar tourinhos, né? Os ursinhos carinhosos querem pegar os tourinhos, tá? Então tem um monte de tourinho atrás aqui atrás da moita aqui com faca na mão, aliás, ursinho, né? E os tourinhos achando que estavam conquistando essa região dos 54, acima de 54 mil dólares, e aí foram pegos surpresas no beco, na armadilha dos ursinhos carinhosos que estão de faca na mão. Então, a gente pegou uma armadilha aqui, tá? Isso aqui é uma armadilha de bull trap. O importante é conseguir se recuperar o preço entre hoje e amanhã acima desse PV aqui, tá? Proibido vender 72, que é a primeira linha. Então, região de 40, que é a segunda linha, na verdade, que é a região de 47.800. Então, a gente precisa, para o mercado voltar a ter continuidade de alta, essa alta que nós esperamos ainda, né, de bater os 100 mil dólares por unidade até o final do ano. Lógico que nunca vem muito fácil, como a gente espera. O mercado geralmente ele tende a ter essas surpresas, mas o importante é ele lateralizar a partir desse ponto, conseguir acumular de volta e conseguir romper mais para frente, tendo a estrutura de 3 tendências de alta novamente, tá? Então, a gente estava com 2 tendências de alta, mensal e diária, que são correspondentes às 2 linhas verdes. Falta agora a terceira linha, que é a linha semanal, que basicamente sofreu resistência
e eu simplesmente esqueci de falar, ou se eu falei, eu não lembro se eu falei sobre essa possível resistência, né? No momento em que a gente romperia ela, a gente captura praticamente as 3 tendências de alta, e com 3 tendências de alta a nosso favor, nós podemos ter continuidade de alta, tá? Então, o que a gente precisa ver e enxergar nos próximos 2 dias aí? A gente tem que ver o preço conseguir se manter acima dessa Fibonacci, tá? Acima dessa Fibonacci semanal aqui, tá? Pega o fundo, joga no topo ali que fez, e ela precisa se manter acima da região de 43 mil dólares, tá? Se mantendo acima da região de 43 dólares, nós podemos ter continuação de alta, pessoal. Nós podemos ter mais 2 ou 3 semanas de alta e talvez lá daqui a um mês a gente consegue romper, daqui a 4 semanas conseguisse romper a região dos 54 mil dólares. Esse preço ali, né, ou ter resistência nessa região, ou ter alguém vendendo, ou uma quantidade razoável de especuladores vendendo nessa região, é normal, por causa da resistência, da conhecida resistência que serviu como suporte até nesta região. Nós tivemos um pequeno suporte nessa região, e que é conhecido como região de Smart Money, tá? Região onde o Smart Money muitas vezes tem a realização de Smart Money aqui. Então a gente pode ver o preço cair até os 42 mil, tá? Não pode perder abaixo dos, eu diria 43 mil dólares, tá? Não cairia abaixo dos 43 mil. Se conseguir se manter, a gente mesmo tendo continuidade de queda nos próximos dias ao longo dessa semana, a gente teria uma barra de reversão com continuação de alta, tá? Ainda existe também a possibilidade de, no gráfico diário, ele fazer esse tipo de movimento também. Então ele vem com uma segunda tentativa de derrubar, o mercado rejeita e continua alta. Por várias vezes já aconteceu esse tipo de manipulação, tá? Esse tipo de realização para o preço continuar subindo, tá? Eu consigo pegar alguns exemplos aqui no passado recente do Bitcoin, eu consigo ver uma manipulação semelhante aqui, tá? Que já vi desse tipo acontecer, né? Que é a aproximação do suporte mais forte, ele toca no suporte mais forte e volta a subir. Como aconteceu, então, no dia 4 de janeiro de 2021. Então, esse saudoso dia também, o mercado, ele ameaçou uma grande queda, e muita gente começou a achar que era queda infinita, só que era dentro de uma tendência de super alta, ou seja, acima da média de 8, só se compra, não se vende, e praticamente nós tivemos esse cenário muito parecido, né? Nós tivemos uma realização de lucro nesta região, tá? Ó, então ele vem, busca até o suporte mais forte, aproximação da média de 8, e depois o mercado volta a ter tendência de alta e continuidade de alta, tá? Então nós podemos ver isso acontecer novamente. Claro, pode tudo acontecer, nós falamos em probabilidades. Essa região de suporte é a região que precisa vencer para a gente ter uma confirmação de um verão cripto, de um segundo tempo do verão cripto, tá? Então a gente precisa romper os 54 mil dólares, o mercado não pode demorar muito para fazer isso. Ele pode até, conforme eu falei para vocês, levar um tempinho para conseguir fazer isso, ou seja, o mercado pode fazer o que ele quiser, né? Mas ele pode simplesmente acumular agora lateralmente, tá? Começar a evoluir em triângulo simétrico para romper mais lá para frente, tá? Ou ele pode simplesmente já conseguir recuperar. Isso aqui foi apenas um susto, né? Apenas uma manipulação do dia, beleza? E o mercado continua bullish e ele já volta a subir, fazendo uma estrutura de continuidade de alta, mesmo com essa tentativa de uma grande derretimento, de uma grande queda. O importante é não perder as tendências diária e mensal, mas principalmente a mensal, tá? E quando é que perderia a mensal? Bom, a gente pega o super trend aqui no mensal, joga aqui no mês, e o mensal seria a gente perder esta linha verde aqui, ó, dos 29 mil, praticamente os 30 mil dólares, o que eu acho bem improvável de acontecer. Não é impossível, mas se o modelo Stock to Flow estiver correto e a gente estiver ainda em tendência de alta e continuação de alta, nós não vamos poder se aproximar da região dos 30 mil, tá? Se aproximasse da região dos 30 mil, seria um risco muito grande de sinal de mercado em complacência, né? Onde as acreditam que o mercado vai continuar a subir e o mercado, na verdade, inicia a fase de queda infinita do bear market. Aqui, ó. Eu me enganei aqui por causa... Deixa eu só deletar isso aqui. Meu mouse está muito louco aqui. Gente, o mouse está muito louco. Deixa eu só tirar isso. Pronto.
Então, o que acontece? Ó, nós temos exatamente isso aí, tá? A complacência, né? Então, a gente não sabe se a gente estava em fase de euforia ou não. Na minha opinião, não. Na minha opinião, nós estamos em continuação de alta. Na minha opinião, isso aqui é um topo de continuidade, movimento de continuidade, movimento de bumper run, né, pessoal? Thomas Bukowski ensina bumper run. Você tem um movimento de alta acima da linha de tendência de baixa, que tentou se formar de uma tendência de baixa anterior. O preço tende a trabalhar em cima, vem para cima dessa linha, volta a tocar nessa linha, consegue lateralizar, acumular e o preço continua subindo. Então, eu ainda acredito que nós podemos sim ter um período de lateralização e acumulação em breve, ainda nas semanas seguintes. Por quê? Porque o mês de setembro, ele sempre foi um mês ruim no mercado cripto. Ele sempre foi um mês tal como o mercado de março, tá? Em março, os mercados têm também esse tipo de movimentação de manipulação de contratos futuros, esse tipo de manipulação que desencadeia esse tipo de realização de lucro, mas na verdade eu acredito que só teve uma grande parcela do mercado que realizou lucro hoje nesta região dos 52 mil dólares, 53 mil dólares, na verdade, que é a resistência semanal, que é a última resistência que a gente precisa passar para conseguir entrar num padrão de alta infinita novamente, buscar o topo anterior, romper o topo anterior dos 65 mil dólares por unidade e conseguir se manter em busca de um novo preço ou de uma nova alta histórica, tá? Por enquanto, no mensal estamos em doji, então é um movimento de indefinição, que dentro de um contexto de 2 meses de alta anterior, nada mais é do que um movimento de continuação de tendência do mensal, tá? Então ainda não é tendência de baixa. Seria tendência de baixa se a gente perdesse o gráfico mensal, e aí seria o inverno cripto realmente, tá? Seria um indício de que a gente estava assim no final de complacência, o preço tenderia a cair bastante, buscaria a região talvez de 10 mil dólares e trabalharia fazendo topos e fundos descendentes dentro de uma estrutura de alta de um período mais prolongado. Mas não acredito que vai acontecer, tá?